Se você percebeu que o seu bebê está chorando demais, esfregando o ouvido e irritado, não querendo mamar, isso pode ser otite. Eu sou Márcia Misrai, pediatra, e vou falar um pouco sobre esse assunto após a vinheta. Quem já teve filho com otite sabe como a criança sofre. É uma noite mal dormida, é um bebê que não aceita mamar, que está irritado e com febre. É muito importante nós observarmos como o nosso bebê está e levarmos para o atendimento pediátrico quando nós acharmos que tem uma dor ou que algo não vai bem com o bebê. O que chama atenção para a otite é que algumas coisas podem preveni-la. E ela pode ser uma complicação de uma gripe, pode uma sinusite, uma infecção de garganta, tudo isso também pode evoluir com otite. Coisas importantes são nunca amamentar o bebê deitado. A trompa de Eustáquio, que é a tuba auditiva, ela é retificada nos bebês. E quando o nosso bebê mama deitado, ele tem uma propensão a ter otites. Então, sempre o bebê recostado. Inclusive, os bebês que mamam mamadeira, eles devem mamar nesta posição, o braço da mãe aqui e o bebê dessa forma, para que ele não fique deitado e não force a sua tuba auditiva. Os bebês de chupeta, eles também têm um risco maior de otite, porque a chupeta é uma fonte de contaminação e podem vírus e bactérias entrar e acabar transferindo para o ouvido do bebê. Esses cuidados são importantes, assim como cuidados de higiene, manter uma higiene nasal adequada por causa das comunicações internas e, se tiver dúvidas, achar que o bebê não está bem, o pediatra vai examinar. Uma coisa muito importante sobre a otite é que normalmente a gente não entra com antibiótico no primeiro dia. Apesar dela ser uma das infecções mais comuns em bebês no primeiro ano de vida, principalmente com o advento das creches, que as crianças vão muito cedo e acabam entrando em contato com outras crianças e se contaminando com vírus e bactérias, 80% das otites são autolimitadas e se curam em torno de 2 dias. Então, é muito importante a primeira avaliação pediátrica e, em 24 a 48 horas, o pediatra reavaliar para ver se realmente há necessidade de antibiótico, porque o uso excessivo de antibiótico leva à resistência bacteriana. Outro ponto muito importante é a vacinação. A vacina da gripe ajuda a prevenir também a otite, porque se o bebê tem menos viroses, ele tem menos complicações. E tanto a vacina pneumocócica quanto a hemófilos, apesar de serem vacinas mais direcionadas para meningite, elas também ajudam a proteger contra a otite. Então, esses cuidados, assim como o aleitamento materno, alimentação saudável, lugares arejados, evitar fazer natação nos momentos que a criança está gripada, porque é mais um foco que pode acontecer, são todas coisas que podem ajudar a evitar uma otite na sua criança. Alguns hábitos que muitas mães têm, a gente deve usar ou não e ter cuidado também. Muitas mães têm o hábito de pingar remédio no ouvido quando a criança reclama de dor. Não é um bom hábito, o ideal é sempre a criança ser examinada primeiro, porque nos casos de otite média aguda, a gente não pinga nada no ouvido. O remédio é oral e é ele que vai curar a infecção. A gente só recomenda pingar se for uma otite externa, mas sempre tem que ter o exame médico. Compressas mornas ajudam a aliviar a dor, mas não deve se pingar diretamente dentro do ouvido. Tem alguns hábitos de pingar azeite morno, pingar álcool. Essas coisas não têm comprovação científica. Algumas pessoas falam que é bom, outras que não, mas o ideal é a compressa morna externa, só para aquecer e aliviar, e remédio de dor. Nós não usamos anti-inflamatórios em crianças, a gente prefere as medicações para a dor, de preferência
preferência paracetamol ou dipirona, porque estamos em plena época de dengue e em época de dengue não se usa ibuprofeno. Então, por isso, a gente evita, nesses casos, na época da dengue, o uso do ibuprofeno, tá joia? Eu acho que com isso a gente tira algumas dúvidas importantes. Se você ainda tem dúvidas ou quer comentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E se você gostou, deixa o seu like. Lembre-se sempre de se inscrever no canal. Obrigada!